Na verdade foi na minha época de estudante universitário, né? Eu morava e estudava na Ilha do Fundão, na UFRJ, onde eu fazia medicina. E ia acontecer, né, uma Olimpíada interna dos estudantes lá do Fundão. E eu sempre gostei muito de esporte. Eu me identificava mais naquela época, até mesmo como estudante de educação física, do que como estudante de medicina. E eu fiquei pensando qual é a modalidade de esporte que eu ia me destacar. Eu jogava bola, eu jogava basquete, jogava vôlei, fazia natação, xadrez, tênis de mesa e atletismo não, ainda não. E na última hora, faltando 2 semanas, eu me inscrevi, porque o pessoal do futebol falava que eu corria muito. E eu me inscrevi no atletismo, uma corrida de 7.400 metros. Eu treinei 4 vezes. A 5ª vez foi a corrida. Eu ganhei a corrida de ponta a ponta. Pronto. Aí foi paixão à primeira vista. Nunca mais eu abandonei o atletismo. E como é que foi essa? O senhor decidiu virar atleta ou decidiu ir para o treino? Como é que foi essa transição? Como é que foi isso? Então, aí com esse sucesso meu inicial, já em primeira corrida e vencendo, aí eu comecei a me dedicar à corrida, né? E aí passei a participar, isso foi em 1975. Aí eu comecei a participar mais ativamente das corridas. Quando foi em 1979, aí um atleta me pediu umas dicas para eu treinar ele. Falou, me deu umas dicas de treinamento. Aí imaginei assim, eu chego tanto na frente dele, que aí eu estava pensando como atleta, né? Aí eu falei assim, eu chego tanto na frente dele, que eu dando umas dicas para ele não vai ganhar de mim, claro, como atleta, eu queria ganhar dele. O nome dele é Sérgio Luiz Rodrigues, até hoje ele é amigo meu, ele ainda faz as corridas ainda. Resultado, em 1 mês ele me derrotou, eu nunca mais ganhei dele. E ele passou a ser o melhor corredor de Petrópolis, eu era o 7º, 6º corredor. Pronto, e com isso foi uma bola de neve. Aquele sucesso dele motivou outros atletas a virem me procurar. E foi em 1979, então iniciou a minha carreira do Henrique Viana, treinador. E a Pé de Vento surgiu nesse momento? Aí a Pé de Vento surgiu em 1983. Com esse sucesso, vários atletas vinham me procurar. Aí eu comecei a imaginar de criar uma equipe. E aí eu criei a equipe, e o nome Pé de Vento surgiu devido a uma novela que tinha na época, se não me engano era Bandeirante, do Bruno Léo Maia, que ele era o artista principal da novela e ele chamava Pé de Vento, porque o pé de vento é aquele vento leve que sai levando tudo que é um vento não muito forte, né, que sai levando aquilo que é leve na frente. Ele ganhava as provas todas, e o sonho dele era correr e ganhar São Silvestre. E com esse sonho, a Pé de Vento também realizou, né? Ganhando a São Silvestre com Ronaldo da Costa, com Frank Caldeira, todos os atletas Pé de Vento que venceram a São Silvestre. Os atletas que você conseguiu fazer com bastante destaque até hoje? Olha, foram muitos atletas, né, na verdade, né? Só para você ver, às vezes eu procuro citar assim, ó, de todos os maratonistas, dos 13 maratonistas, os melhores do Brasil de todos os tempos, as melhores marcas, desses 13 maratonistas, 7 foram desenvolvidos, né, se tornaram elite da Pé de Vento. Então aí cita aí, ó, o Ronaldo da Costa, o André Ramos, o Arthur Castro, o Frank Caldeira, né, o Luiz Antônio dos Santos, o Éder Moreno Fialho, né, todos os atletas assim de grandes marcas, né, e conseguiram grandes resultados que eu considero que foram os desbravadores nas corridas de fundo, tanto no Brasil quanto no exterior. E outro fato importante das 3 medalhas que o Brasil tem em campeonatos mundiais e Olimpíadas, dois deles foram desenvolvidos também
foram na pé de vento. O Brasil tem 3 medalhas. Tem uma do Luiz Antônio dos Santos no Campeonato Mundial de Atletismo de 1995, em Gotemburgo, né, que foi a única medalha que o Brasil ganhou na época. Você vê, o Campeonato Mundial de Atletismo, a única medalha foi exatamente do Luiz Antônio, medalha de bronze na maratona. O Ronaldo da Costa, que ganhou a única medalha que o Brasil já ganhou até hoje no Campeonato Mundial de Meia Maratona em Oslo. Naquela época ele fez uma marca fantástica e correu com os grandes ídolos, né, mundiais. Ele fez 1h00:56, se não me engano, ganhando também a medalha de bronze. E a única medalha que não é da pé de vento em campeonatos mundiais e Olimpíadas foi a do Vanderlei Lima, né, aquela fantástica medalha dele de bronze também em Atenas. Qual que é a sua maior decepção que o senhor já teve como treinador? Olha, se é que o senhor já viveu isso? Não é assim uma grande decepção, né? Eu acho que isso aí é para você entender bem o ser humano, né? O atleta, ele é muito pouco reconhecido. Esses dias aí eu vi uma reportagem que saiu no Face, muito importante sobre isso. E um grande empresário, ele chama um jovem queria emprego numa grande empresa, e aí ele pergunta para ele assim: quem é que financiou você, fez você chegar aqui? Ele falou: meu pai. Ele falou assim: e o seu pai é o quê? Ele é marceneiro. Ele falou assim: e você já viu a mão dele? Sabe como é que a mão dele é? Ele falou assim: não. Eu falei: faz favor, você volta, o emprego não é seu. Você volta para sua casa e lava a mão do seu pai. Aí ele chegou lá e foi ver a mão do pai dele. Ele olhou e viu que a mão do pai dele estava suja e cheia de cicatrizes e calos. Aí ele ficou muito preocupado com aquilo. Ele viu o que ele causou para o pai dele, o que o pai dele fez para ele se tornar um doutor, né? E agora almejando aquele emprego. Aí aquele dia ele ficou muito emocionado e ajudou o pai a arrumar a oficina dele e tudo mais. E voltou por emprego depois, para fazer a outra entrevista. E colocou tudo isso, falou que aquele dia ele ficou até tarde conversando com o pai dele. Quer dizer, muitas vezes depende, às vezes, da própria pessoa dizer para o atleta, né, o que você está fazendo para ele? Você não conseguiu aquilo sozinho. O atleta não tem esse reconhecimento, ele acha que ele consegue aquilo sozinho. Não consegue. O treinamento hoje, o atletismo, o papel do treinador é mais importante do que o papel do próprio futebol. Existe muito mais ciência no atletismo, né? Porque no futebol é um grupo todo que se faz, né? Várias pessoas ali atuando. O treinador, ele concentra tudo ali. E, no entanto, no futebol, o técnico é endeusado. E no atletismo é esquecido. Ninguém cita o treinador. Eu acho que é de toda a estrutura. O atleta é muito ingrato, é sim. Mas a culpa não é só dele também. Eu acho que é da estrutura toda. O atleta, tem atletas aí que eu banquei eles, treinei eles, dava alimentação para eles, casa para eles, durante um ano e meio. Se tornaram os melhores, ou o melhor atleta do Brasil. E eu hoje, de repente, se perguntar a ele quem sou eu, quem? Qual é a maior alegria que você já teve como treinador? Olha, foram tantas que às vezes fica difícil assim a gente citar, né? Porque, de repente, depende muito do ângulo da visão, do estado, do significado que aquela pessoa, aquele atleta tem para você naquele momento, o que ele já passou, o que ele fez para chegar àquilo. Mas assim, eu citaria, por exemplo, do Ronaldo da Costa, quando ele ganhou a São Silvestre, o Frank Caldeira, quando ele ganhou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos. O Frank não gostava muito de treinar e maratona, então, para ele era um desafio muito grande. E 2 anos atrás, eu cheguei para ele e falei: Frank, você vai ser o campeão da maratona dos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro. Ele ficou olhando para mim e falou: os seus netos vão falar com orgulho.
O meu avô Frank foi medalha de ouro. E eu fui conseguindo fazer a cabeça dele. E aí realmente, logo no dia anterior da prova, eu falei assim, ó, não é o Vanderlei Lima que ganha essa maratona. Quem vai ganhar é o Frank Caldeira, porque ele está muito bem preparado. Então, quando ele estava ali atrás, muito atrás, né? Se não me engano, era um venezuelano, equatoriano. E aí eu entrei no meio da pista e gritei para ele, não corra junto com o Vanderlei. Não é o Vanderlei que é seu problema é quem está na frente. Porque eu sabia que ele podia e ele ganhou. Então, talvez por causa dessas participações todas, alguns grandes resultados, né, eu considero esse. Mas tem tantos. Às vezes um resultado que não parece tão importante, mas pela história dela, ela se torna mais importante. Como os atletas podem entrar em contato com você? Como é que faz? Então, na verdade, os atletas podem entrar em contato comigo pelo próprio Face nosso, né? Ou o Henrique Viana, ou então o Pé de Vento Corrida. E aí, normalmente, a gente tem assim, alguns detalhes, né? Normalmente, eu mando a pessoa detalhar 3 itens. Primeiro, a identificação da pessoa. O nome, data de nascimento, é importante, e o que ele faz, trabalha, estuda e os horários. Item 1. Item 2, a pessoa dizer qual o treinamento que ele faz, né? O tipo de atividade. Treinamento semanal completo. Sempre se dá tiro, para quanto, faz rodagem, quilometragem semanal, de segunda a domingo. E terceiro, dizer os resultados recentes que ele tem, dizendo a classificação, a distância, a data, o tempo obtido, pronto. E aí manda isso para a gente, nós vamos analisar e dizer para esses atletas. É claro que normalmente, para entrar a Pé de Vento, como a lei da oferta e procura, né, a gente treina mais elite. Mas às vezes um atleta que começou a treinar mais cedo, mais recente, por exemplo, treina 1 ano, né, nós desenvolvemos um protocolo que nós prognosticamos como o atleta vai ser daqui a 1 ano, daqui a 6 meses. E isso a gente acerta em cheio. O Frank Caldeira, uma vez eu falei para um organizador da tribuna, lá de Santos, era um organizador mais antigo, o João, já tem mais tempo. Aí eu pedi para ele um número de elite para o Frank. Aí falei para ele assim, ô João, ele não é elite, ele não tem os 31 que você pede, mas ele vai ser o maior corredor que o Brasil vai ter na história. Aí ele olhou para mim e falou, Henrique, eu vou te dar um número, tá? Porque você está falando isso, eu acredito em você. E até hoje ele me lembra disso. Então por quê? Ele já corria há pouco tempo e eu tinha feito eu tinha aplicado nele esse prognóstico. Então é baseado no tempo que o atleta corre, os resultados que ele tem e o treinamento que ele faz. Tá? Eu dou uma nota e também faço uma avaliação física nos testes. Aí eu vou dizer, você vai fazer tanto nos 10 mil, tanto na maratona, baseado nessa experiência que eu tenho já de 31 anos, agora vai dar, só com a Pé de Vento. Estou nisso já há uns 34 anos, tem várias Olimpíadas nas costas, como técnico, mas essa aí foi a principal minha. Eu lembro como se fosse hoje, eu estava numa das avenidas do Rio de Janeiro, ela estava correndo, depois eu não tinha como acompanhar ela.